Vamos lá, queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho aqui, né? Refazendo, porque me deu uma bugada cerebral aqui, né? Eu acabei esquecendo de uma parte para poder explicar. Vamos só rever aqui, antes de nós fazermos a função aqui de retorno condicional de subtração. Quero terminar essa parte, porque daqui a pouco eu também já vou voltar a fazer os exercícios de pré-cálculo, tá bom? E por que eu estou reforçando essa parte? Eu fiz um outro vídeo na parte de pré-cálculo explicando o comportamento disso. Só que eu estou repassando isso, por quê? Porque eu quero que vocês se transformem em bons profissionais e principalmente que vocês consigam transformar um problema abstrato, vamos dizer assim, não chega a ser abstrato, um problema concreto, mas eu quero que vocês transformem um problema matemático num problema de programação e consigam resolver ele. Pegar o problema, entender o problema e transformar ele em programação e em resposta, tá bom? Quero que vocês consigam fazer isso. Né? Não quero simplesmente só passar o código ou disponibilizar o código no GitHub, porque bela merda eu não vou estar ensinando nada para vocês, tá? Primeiro de tudo, tentem fazer o que eu estou fazendo, ok? Pensem um pouco, raciocinem um pouco antes de continuar aqui, ok? Então vamos lá. Eu tenho situação a qual B é maior que 1 e B é menor que meu valor alvo. Então, por exemplo, um caso que 2 elevado a x igual a 3, por exemplo. Se o meu valor foi elevado a 1, é igual a ele mesmo. Se meu valor foi elevado a 0, ele vai para 1. Então, assim, para eu poder ter um resultado maior, para eu ter um resultado maior que minha base, sendo minha base maior que 1, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elevar ele a números positivos. E outra coisa, eu tenho que partir do pressuposto que, no mínimo, o meu valor de expoente ele tem que ser 1. 1 elevado a alguma coisa. Na verdade, ele vai ter que ser maior que 1, né? Pois, afinal de contas, eu estou querendo aqui um número positivo. Então, eu vou fazer o quê? O meu valor alvo, como que vai ter que ser a verificação lá, se tratando de valor atual e valor alvo. Então, eu estou falando de valor alvo, na verdade, valor alvo já é o VA, tá? Então, o valor atual, então vou chamar de VAT, maior que o valor alvo. Se o valor atual, que é o cálculo que eu faço, multiplicando, potenciando, né, tem minha base, por determinado valor, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, seja lá o que for, passou disso, volta o número, aumenta uma casa decimal e continua fazendo o meu acréscimo, tá? Agora eu tenho a segunda situação. A segunda situação é, minha base é maior que meu valor-alvo e o meu valor-alvo aqui é menor que meu valor-alvo. Não coloquei que ele é entre 0 e 1, eu apaguei essa parte porque era redundante, tá? Porque de qualquer jeito, se minha base é maior que 1 e meu valor-alvo é maior que minha base, então automaticamente meu valor-alvo é maior que 1. Automático. Né? Por dedução dá para se chegar a isso. Então, nesse pedaço aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a situação, por exemplo, 3 elevado a x igual a 2. Concordam comigo que se eu elevar a valores positivos maiores que 1, eu vou estar ultrapassando o meu resultado alvo? Se eu elevar ao quadrado, vai para 9, por exemplo. Se eu elevar a 1, já são 3, então já é o valor maior. Só que assim, se eu elevar a 0,1, por exemplo, vai ser um valor menor que o meu 3, quase chegando a 1. Tá? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então ele vai estar quase chegando a 1. Então ele vai do 1 subindo, né, até o... Neste caso, ele vai até o 3, né, no máximo. Então, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que fazer a mesma verificação. Se meu valor atual é maior que meu valor alvo. Passou disso, diminui o número, aumenta uma casa decimal, sai continuando fazendo um aumento. Tá? Então agora eu tenho o quê? Eu tenho o caso agora que meu valor base é maior que meu valor alvo e meu valor alvo está entre 0 e 1. Então o que acontece? Se eu for tender o meu expoente para 0, o meu valor vira 1, o meu resultado vira 1. Se eu colocar um valor acima, meu resultado, né, vai ser maior que minha base. Então eu tenho que fazer como? Eu tenho que começar a elevar um número a expoentes negativos. Só que assim, conforme eu vou aumentando o expoente negativo, o meu resultado vai ficando menor. 1 elevado a menos 1 é igual a 1, não tem problema. Só que 1 elevado a menos...
2, perdão, vamos imaginar, é a partir de maior que 1. Vamos colocar 2. 2 elevado a menos 1 é 0,5. 2 elevado a menos 3 já é... Putz, 2 elevado a menos 3, eu acho que é, eu acho que é 0,250, 25, eu não lembro. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a menos 3. 0, 1, 2, 5. Então veja que ele vai diminuindo. Então o que acontece? Se meu valor alvo, se meu valor atual for menor que meu valor alvo, aí eu aumento. Aí eu volto, na verdade eu tenho que aumentar uma casa, né? Eu diminuo uma casa neste caso, né? Porque conforme meu expoente vai aumentando, meu valor alvo vai diminuindo neste caso. Aumentando no sentido dos números positivos, tá? Porque afinal de contas, como vai ser um expoente negativo, ele vai estar diminuindo, né? Mas pensa no loop somente em valores positivos. Conforme os números vão aumentando, conforme eu vou acrescentando valores, o meu valor alvo, o meu resultado, né? Meu valor atual, ele vai diminuindo. Então, quando ele passar do valor atual, né? Porque ele sempre vai tender a zero, né? Neste caso, tender a zero não, ele vai ele vai ficando um número muito pequeno. Ele quase chega a zero, mas ele vai ficando muito menor do que, por exemplo, você... vai ficando muito pequeno, né? Porque você vai diminuindo ele pra caramba. Então, quando ele for menor que o valor alvo, aumenta um número do expoente, aumenta uma casa decimal. Tá? Diminui o número do expoente, aumenta uma casa decimal. Tá bom? Aqui a mesma coisa. Tá? A mesma coisa não. Agora nós vamos fazer a verificação. Nossa base está entre 0 e 1. Né? Só que aqui eu tenho a situação que minha base é menor que o valor alvo, e o valor alvo está entre 0 e 1 também. Então o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, 0,3 elevado a 0,5. Só que aqui a gente vai ter que pensar o seguinte. Aqui veja que o 0,5, esses dois valores, eles estão entre 0 e entre 1. Tá? Então existe a situação que, conforme eu vou diminuindo o meu expoente. Então, assim, vamos só pensar no raciocínio. 2 elevado a 1 é igual a 2. Ok? Então, o que eu quero dizer? Que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Se eu tenho um valor, neste caso, por exemplo, o 0,3 aqui, se eu elevar ele a 1, ele vai ser 0,3. Ok? Só que se eu elevar ele a números positivos, então, por exemplo, 0,3 elevado ao quadrado, ele vai ser menor, porque é 0,3 vezes 0,3. Eu vou estar tirando 30% de 0,3, por exemplo. Né? Então, eu vou ter um valor menor. Só que se eu tender o meu valor, meu expoente, ele a zero, qual o valor que eu vou ter? Eu vou ter 1. Então, assim, conforme eu vou diminuindo o meu expoente, né, diminuindo o meu expoente mesmo no sentido dele ficar menor em uma fração, né, o meu valor ele vai aumentando. Tanto que se eu pegar aqui e eu pegar 0,3 elevado a zero, eu vou ter 1. Então, o que acontece? Eu tenho que verificar o meu expoente aqui neste caso, ele vai diminuindo, né? Ele vai indo tendendo a zero, ok? Só que quando ele passar do meu valor, quando o meu valor atual for maior que o valor alvo, eu tenho que voltar, ok? Veja que aqui eu estou tratando de valor. Ah, e detalhe, aqui a gente nem está tratando do expoente. Aqui, eu vou colocar aqui que o expoente, neste caso, ele é um expoente positivo, ok? Pois afinal de contas a gente está tratando de expoentes positivos. Aqui também vai ser um expoente positivo e aqui vai ser um expoente negativo, tá? Porque a gente está tratando de resultados entre 0 e 1. Para obter resultados entre 0 e 1, é só neste caso, com valores maior que 1, é só com expoente negativo, tá bom? Agora eu tenho a situação ao qual a minha base é maior que meu valor alvo, né? Neste caso aqui é A, né? E eu não sei por que eu coloquei que é maior que é entre 0 e 1 também, né? Porque de qualquer jeito, se minha base está entre 0 e 1 e meu valor alvo é esse também, né? De qualquer jeito meu valor alvo ele é menor, não tem outra explicação, né? E eu não sei por que eu não estou conseguindo escrever essa
nessa jossa. Pronto. Aqui. Pronto. Sai daqui. Aí, pronto. Então, se minha base for maior que meu valor-alvo, então, por exemplo, eu tenho a situação que eu seja 0,5, por exemplo. E aqui não é elevado a 0,5 não, tá? Que eu estou tratando que o resultado é 0,5 e aqui está elevando a x, perdão. Então, 0,3 elevado a x é igual, por exemplo, a 0,3. Então, o que acontece? Eu quero que meu valor ele diminua. Para diminuir, lembra como é que é? Eu expliquei ali em cima. Eu tenho que elevar o meu número a valores positivos. Porque aí eu vou estar diminuindo o meu resultado. Então, quando eu tenho... e aqui ele é o quê? Aqui ele é positivo, tá? Então, quando eu tenho o meu valor atual, se meu valor atual ele for menor que meu valor alvo, diminui 1, passa para a próxima casa decimal. E aqui é positivo, tá? Agora, se meu valor alvo, se meu valor for maior que 1 e minha base for entre 0 e 1, então, por exemplo, 0,5 elevado a x igual a 31, por exemplo, então eu tenho que fazer o quê? Aqui eu realmente vou ter um expoente negativo, tá bom? Pois afinal de contas eu tenho que realmente ter um expoente negativo para isso, e um expoente negativo, e aí eu vou aumentando o meu número. Então, o que vai acontecer? Quando o meu valor atual for maior que meu valor alvo, então o que eu faço? Aí sim eu diminuo o expoente, passo para a próxima casa decimal e meu valor, e meu expoente ele tem que ser negativo. Beleza? A partir dessa parte a gente já pode começar a fazer a função tanto disso quanto a função de retorno do expoente. Beleza? Só que isso a gente vai deixar para a próxima aula. Ok, meus amores? Beijos na bunda, espero que estejam gostando. Isso aí, até mais.